O assunto de hoje é FII multiestratégia, né, no que eles investem, qual a diferença que pode existir entre um e outro, né, e a gente vai ver exemplo de 3 casos aqui, com o que eles investiram e o resultado que eles obtiveram com a estratégia que cada um deles adotou. Então a gente vai lá para o primeiro, a análise do primeiro fundo aqui, tá, é o FII multiestratégia da Iridium, é o IRIM 11. Então o objetivo do fundo, né, é um investimento em ativos de base imobiliária. Então é uma recorrente, né, entre os fundos multiestratégia investir em ativos de base imobiliária. Então, o fundo imobiliário é necessário que invista nesses ativos e ele pode investir, né, além de CRIs, em FII de tijolo, em FOFs, né, em outros fundos imobiliários. Eles também podem investir em ações de empresas, desde que essas ações elas sejam de base imobiliária. Então, o gestor é a Iridium, né, o mesmo gestor do Iridium 11. E aqui tem alguns dados, né? A taxa de administração é de 0,15% ao ano e a taxa de gestão de 0,83% sem taxa de performance. Então, a taxa total aqui que eles cobram, 0,98%. Então, fala um pouco do desempenho do mercado secundário, né? Então, teve bons momentos, maus momentos. É um fundo que tem uma volatilidade um pouco maior do que o IFIX, a gente vai ver mais para frente também. Carteira do fundo, né? Então, como é que é a carteira do IRIM 11? Então, ele tem uma diversificação grande, a maior posição dele é aqui 4,37%, e é aqui nesse CRI da Alegra Pacaembu. Aí tem diversas posições aqui, né? E o total que ele investe em CRIs é de 86,22%. Tem também a carteira do fundo, né, de FII de renda fixa, e eles consideram o FII de renda fixa um fundo imobiliário que tem uma taxa fixa de retorno, amortizações periódicas, né? E a estrutura de garantias robusta. Então, eles consideram praticamente como renda fixa e não como FII. Eles colocam FII RF, FII renda fixa. Então, a carteira do fundo, né, de renda fixa está em 2,84%. Depois vem aqui a carteira de FII, né, de fundos imobiliários. Então, ele tem uma posição aqui em 3, 6, uns 8, 9 fundos imobiliários, 9,66%. Então, uma das posições aqui é a DEVA. Eles investem no fundo da casa também, o Iridium 11, né, Hectare, Mana. Então, vários fundos aqui que eles acham que deve agregar valor nessa estratégia deles. Então, a estratégia de ações deles, 1,27% apenas, ou seja, a posição dele em ações ela é bem pequena. E nesse momento, pelo menos, né? Então, aqui, investindo em Aliança Sonar e em Log. Essas são as duas empresas que eles estão investindo no momento agora. Distribuição por ativo, então, ó, a gente vê que o fundo está 82% alocado em CRI, então é quase um fundo apenas de CRI. Não, só que ele tem aí uma posição em fundos imobiliários, em renda fixa, em caixa, em ações, né? E a distribuição para o indexador. A grande maioria, né, do indexador aí da carteira do fundo era de IPCA. Então, movimentações do mês, só para as partes mais importantes também, a demonstração do resultado do exercício. Então, aqui a gente vê os CRIs, né? A renda do CRI foi de 1.644.000, né? Sendo que juros de 1.336.000 e correção monetária, né, de 308. A negociação, ele fez uma negociação de um fundo saindo no prejuízo para compensar um lucro, para não pagar imposto, então a negociação saiu com prejuízo aqui também. Então o resultado caixa do fundo, a gente vê que está em linha, né, com a distribuição por cota desde o início do fundo aí. Então o fundo somente considera como resultado que pode ser distribuído aos cotistas a título de rendimento mensal. Então eles são bem conservadores com relação ao resultado e o que vai ser realmente distribuído. Estratégia da gestão é foco em operações estruturadas, né, objetivo de rentabilidade IPCA mais 7, e aí vai ficando mais complexo e vai tendo uma rentabilidade maior. Foco em resolução CVM 160 aqui, ó. Foco em aquisição de certificados de recebíveis imobiliários, ganho no mercado secundário, né, então ganho de capital no mercado secundário, com ativo de crédito, então eles também utilizam essa estratégia. E por último aqui, alocação alternativa em outros ativos imobiliários. Então eles investem também em outros ativos imobiliários como uma alocação alternativa. O segundo FII que a gente vai ver aqui é o da Mérito, né? O FII gerido pela Mérito.
Então, aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários, ações de companhias abertas do segmento imobiliário. Então, essa aí é a base da estratégia, né, o objetivo do fundo. Então, a posição de fundos imobiliários representará a maior parcela da carteira. Então, ou seja, ele quer ser mais FOF, digamos assim. O outro é mais fundo de CRI, né? Esse aqui já é mais FOF. A posição de fundos imobiliários representará a maior parte, né, a maior parcela da carteira com o objetivo de obtenção de rendimentos periódicos e consistentes. A posição em ações será complementar e inferior de FIIs. A estratégia dele é essa, investir em ações, investir em FIIs, mas é mais próximo de um FOF, enquanto o IRIN é mais próximo de um fundo de CRI. O patrimônio líquido é bem pequeno dele, é 27 milhões, né? Então é bem menor do que os outros fundos. Retorno da cota patrimonial desde o início, 23,79. A taxa de administração deles é maior, um pouco maior do que a do outro fundo, né? É 1% ao ano, sendo que tem uma taxa de performance também sobre o QCD, 20% do CDI. Então, se o fundo for muito bem, tem também uma taxa de performance além, né, da taxa de administração do fundo. O outro fundo não tem a taxa de performance. Então, você vê que tem várias diferenças ali, tanto de estratégia, né, quanto de taxas que eles cobram. Então, quais são as estratégias aqui de investimento do fundo? Então, investir em fundos com boa previsibilidade de resultados, apropriar ganho de capital em eventuais distorções setoriais e realizar o acompanhamento rotineiro dos ativos. Então, essa aí é a parte de FIIs, que é a parte principal da carteira. Em ações, aproveitar a expertise imobiliária para identificar oportunidades no mercado. Então, eles têm um time lá que tem a expertise em ações e eles querem ganho de capital, principalmente nessas posições. Investir em companhias subavaliadas e também usufruir dos dividendos, né? Então, tem a estratégia também de renda. Atualmente, o percentual da carteira do fundo é 80% em FIIs, então é bem FOF mesmo, né, e 20% em ações. Essa é a alocação atual. Então, em relação à carteira do mérito, os ativos que apresentam maior valorização do mês foram as ações do segmento de incorporação e os fundos de fundos. Então, a incorporação ela subiu muito e ela tende a subir com a baixa, né, da taxa de juros, aí, deve impulsionar bem esse mercado. E também os fundos de fundos, né, que estavam bem descontados. Então, eles foram as posições que eles tiveram o maior retorno nesse mês. Em julho, o Mérito realizou operações de venda de ativos do segmento escritório e incorporação. Então, eles acreditam que tanto o escritório e incorporação deram um lucro suficiente para poder desfazer da posição. Já para o segmento escritórios, a principal movimentação foi a venda do HGRE. Então, eles venderam HGRE, de acordo com as análises que eles fizeram, a distribuição extraordinária de rendimentos referentes ao mês de julho, haveria uma queda no valor da cota do fundo. Então, eles falam o seguinte, porque no final do semestre, todo fundo ele tem que distribuir um resultado a mais. Qual que foi o pensamento da gestão? Não, então, eu vou dar uma olhadinha aqui, em julho eu vou ver quanto que vai ser maior, depois eu me desfaço da posição, porque a pessoa física vai comprar, o fundo vai subir, então eu consigo, além da distribuição maior, eu consigo também um ganho de capital no fundo. Aí eu até coloquei aqui, esse aqui foi os rendimentos referentes ao mês de julho, né? Então vamos aqui, lá para o dia 14, 15 de julho. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu aqui no fundo. Ó. Então eles, aqui ó, junho, 4 de julho, 10, 12, 14. Então ele estava na faixa dos R$ 143 aqui, né? Estava na faixa aqui de R$ 143. Eles falam o seguinte, ó, pegaram a distribuição e depois venderam a cota para recomprar mais barato. Então aqui estava 143 e hoje ela está em torno de 134. Né? Então a estratégia ela fez sentido, realmente deu uns R$ 8, R$ 9 por cota de diferença. Né? Então vender lá e recomprar foi um acerto da gestão nesse caso. Os dividendos dos últimos 12 meses. Aqui, as ações aqui, a MRV, que é uma das posições que o fundo tem, né? Então a MRV, como toda ação, é bem volátil mesmo, né? Então caiu bastante, subiu bastante. E a alocação de MRV se baseia nos seguintes fatores, né? Qual a estratégia deles para essa empresa, MRV? Potencial de incremento da receita devido ao aumento do preço das unidades comercializadas. Então, teve inflação de custo, né? O INSS, o imposto, né, que recai sobre os serviços, né, e principalmente sobre os materiais de construção, e o ICC, eles aumentaram o preço dos materiais de construção, então isso ia refletir também no preço, né, dos imóveis prontos, né, a serem vendidos. Então essa é a primeira tese deles. A segunda é que o lucro líquido projetado crescente para os próximos 2 anos, sendo mais impactado pela operação da MRV em incorporação. Então, eles acham que a incorporação vai bem, né? Então, essa é a estratégia deles para a MRV. O gráfico abaixo mostra os valores da cota de fechamento, tal, patrimonial.
Então, eles acham que tem, a cota está aqui, então tem uma distância para o patrimonial, né, e ainda tem uma distância para o valor que ela pode chegar. Então, um ganho de capital aí de aproximadamente 23,47%, segundo a gestão. Tá? Então, a cotação de fechamento, cota patrimonial e a cota potencial, que é após a valorização. Alocação por tipo de ativo, então ela está bem mais, aqui, ó, bem mais focada aqui na parte de incorporação, tá? Então o MFI está bem alocado em incorporação. A incorporação é 34% da carteira de FIIs, né? E da carteira de ações a mesma coisa. A posição maior deles é também em incorporação. Então eles estão apostando forte aí nessa questão da incorporação. Composição do resultado do caixa, né? A gente vê que a maior parte aqui ó, de FOF realmente vem de FIIs, né, quase 5 milhões aqui, e 900 mil de ações. Com relação ao ganho de capital, né, então o ganho de capital aqui foi bem relevante, ó, 3 milhões e pouquinho. FIIs foi 1 milhão e 300 e as ações 1 milhão e 800. Então eles acertaram forte aqui ó, a questão da ação. Você vê que o ganho de capital deles na posição de ação, que é bem menor do que FIIs, fizeram um ganho de capital maior do que dos fundos imobiliários. Então eles acertaram bem a questão da posição das ações. Então o time da gestão fez um ponto aí nessa parte das ações. Resultado por cota, como é que ficou? Então você vê que aqui que o resultado por cota, né, ele é bem diverso, né, ele é bem volátil. Então é 69, 91, 75, 44. E esse tipo de comportamento normalmente não agrada o cotista. O cotista ele gosta daquela rentabilidade mais certinha, mês após mês, né? Então esse aqui é um fundo mais pimenta, digamos assim. Então, composição da carteira em junho, julho, distribuição de rendimentos. Então, a distribuição de rendimento média de 0,55, né? Média do rendimento distribuído, então bem volátil, mas uma média de 0,55 por cota. Dividendo mensal aqui, ele fez uma comparação, né, entre diversos tipos de fundos aqui, fundo de fundos. Então, a média do mérito foi em torno aqui de 0,88 e a média do mercado, MFI, 0,8. 12 meses, né? O MFI 10,9 e o mercado 11,29. Então, a média de mercado, ele ficou mais ou menos na média, pouca coisa abaixo da média do mercado de FOFs. Então, o retorno total do fundo aqui, ó, no retorno do mérito total 23, do IFIX 14, então ele superou o IFIX, e imóvel. Então, isso aqui foi desde o início, né? Negociação e liquidez, volume diário de 60 mil, então o volume diário é pequeno, né? Um fundo pequeno, também tem pouca negociação no mercado secundário, né? 60 mil reais em torno. Então, a posição aqui de FIIs principal dele é mérito FII, que é o FII da casa, né? É o fundo imobiliário da casa, da mérito mesmo. E o Habitat. Nas ações, Log, MRV, Aliança Sonae, Cirela e Ezetec. Né? São principalmente aí no setor de incorporação, que foi o que ele tinha falado ali na frente. Por último, a gente vai ver aqui, então, o CCME 11, né, que é o FII da Canuma. Vamos ver a estratégia que ele adota. Então, o patrimônio líquido dele já é bem maior, né, 306 milhões, comparado ao MFI, então tem um valor bem maior. Taxa de administração também deles é maior, né, é 0,15 de administração, né, e gestão 1,25, então dá 1,4 ao todo aí. E taxa de performance tem também 20% do que se deu benchmark. Então, eles têm o veículo, fundos imobiliários, empresas listadas, crédito imobiliário, então eles têm, né, eles podem investir também nesse universo grande de investimentos. Então, a estratégia deles no universo é FIIs listados, FIIs não listados, que é para gerar mais valor, então é o FII que você não consegue comprar, ativos não disponibilizados ao público geral, e potencial ganho de capital. Né, empresas listadas, crédito estruturado, né, ativos core, ativos que você pode, que demanda investimento, reposicionamento, BTS, SLB, que são ativos que você consegue render no longo prazo, e principalmente aqui desenvolvimento também. Né? Então, a visão do portfólio-alvo, né, desse fundo é ativos diretos aí para conseguir IPCA mais entre 9 e 15, então eles têm, né, uma rentabilidade maior. Crédito estruturado entre IPCA mais 7 e IPCA mais 9. FIIs no listado IPCA mais 9, IPCA mais 10. E empresas listadas entre IPCA mais 10 e IPCA mais 12. Então, você vê, quanto maior o risco, maior o retorno requerido aí para que eles façam, né, o investimento. Aí o comentário do gestor. No início de agosto, anuncia o encerramento da oferta da terceira emissão,
ele captou 250 milhões. 6 milhões eles já investiram aqui na emissão do HGLG. Então, eles acham que a emissão ia gerar valor e investiram no HGLG, uma posição acertada aí da gestão. Alocação da carteira movimentações, alocação da carteira 31% em ativos diretos, 49% em CRI, 16% em FIIs e 3% em caixa. Então, metade da posição também em CRI. Então, um fundo bem CRI, pode ter qualquer concentração, mas ele está mais concentrado em FII e 16% em fundo imobiliário. Na carteira de crédito estruturado, 82% deles está em shopping center e 12% em escritórios. E a carteira de FIIs e ações, ela 56% está em recebíveis imobiliários. Então, eles têm uma concentração bem interessante aqui na parte de CRIs também, considerando a carteira como um todo. Os ativos diretos têm Casa Vila Olímpia. Então, ele é um imóvel, um edifício residencial, que tem 243 apartamentos que estão exclusivos para locação. Aí, o portfólio de FIIs vezes ações do IFIX, então o CCME também teve um retorno bem superior ao do IFIX no período, considerando junho a julho, o último ano. E os principais resultados aqui, foi com ganho de capital no TEP, no JSRE, escritórios, com 60%, XP Logística, 87,9%, e no Quisul, que é um fundo de fundos, 38,7%. Visão geral do portfólio deles, portfólio total, ativos diretos aqui, 31%, que é o caso da casa lá, CRIs, 49%, FIIs, 16%. Ele está bem concentrado aqui, tanto em ativos diretos quanto em CRIs. Estratégia de tijolo residencial, então eles focam mais na questão da residencial, estratégia de tijolo, e estratégia de crédito também, aqui, shoppings e residencial, shopping, escritório, logística e residencial. Então são as principais posições aí do fundo. Aqui, resultados. Então a gente vê que a receita de CRIs, é a receita maior que tem, depois a receita de FIIs e a receita de renda fixa. A gente vê pelo relatório deles que eles também estão mais focados na parte de CRI. A maior receita deles é essa. E aqui ele fala um pouco do ativo que ele investe diretamente, o caso Vila Olímpia, que é um ativo aqui voltado para aluguel realmente, tem vários serviços, tem concierge, academia, restaurante, são aqueles flatzinhos, aqueles apartamentos pequenos, que tem um monte de serviço ali adicionado, espaço coworking, pet place, market, lavanderia. E aí ele fala da ocupação, e aqui o interessante é você ver o aluguel médio, Então, o aluguel médio aqui passou em dezembro de 22, de R$90 por metro quadrado para 102. Então, teve um aumento forte aqui na relação do aluguel. Ou seja, a gestora acertou aí também o investimento visando essa melhora aí do cenário e o valor do preço do aluguel por metro quadrado. Aí o último é aqui o gráfico de comparação. Comparou aqui os 3 fundos ao longo aí de novembro de 22 até agosto de 23, que é o prazo que os fundos já estavam listados, com o IFIX. Então, o IFIX é essa linha aqui, azul mais escura. Então, a gente vê aqui que o mérito, o MFI é essa linha mais clara aqui, esse verde mais claro. O IRIM, essa linha mais escura aqui. Então, essa linha mais escura é o IRIM. E o Canuma, o CCME, é essa linha vermelha. Então, você vê que ele teve uma performance maior, embora tenha cobrado as taxas dele sejam mais elevadas, ele teve uma performance maior durante esse ano. Isso aí não quer dizer que vai ser daqui para frente, vai ter exatamente essa mesma perspectiva, foi os acertos e os erros da gestão do período anterior que fez com que ele entregasse esses resultados. O interessante aqui é você observar o que o gestor faz, o que um gestor profissional faz, qual é o tipo de estratégia que ele adota. Esses fundos multi-estratégia, eles requerem uma equipe multidisciplinar. Então, tem um cara que mexe com fundo imobiliário, o outro com ações, o outro com CRIs, então cada um entende bem da área, vê quais são as melhores oportunidades e eles vão fazendo essa alocação estratégica. Então, é interessante você acompanhar a estratégia desses fundos, para você também aprender como é que faz, e você ver quais são os melhores gestores dessa classe de ativos, fundo multi-estratégia. Não existem só esses 3, existem uns 12 ativos que são focados em multi-estratégia, pode investir em qualquer coisa, tem que investe em CRI, em FOFs, em fundos, diretamente em empresas do setor imobiliário
ou empresa listada em bolsa. Então, você tem que investir no setor imobiliário, mas você pode ter um monte de classes de ativos aí, e então a gestora ela tem essa mais liberdade, né? Então, como normalmente é um fundo que requer uma equipe maior, multidisciplinar, né? Então, normalmente as taxas elas são um pouco mais elevadas. Tá? Então, essa classe de ativos, não é uma classe muito conhecida, né? O setor ainda está crescendo. Vamos ver o resultado aí ao longo do tempo, né? Se eles conseguem realmente agregar valor para o cotista. Esse aí é o que a gente tinha, né, para apresentar para vocês hoje. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o nosso relatório, né? Se você quer aprender mais sobre fundo imobiliário, assina o nosso relatório aí, deixo tudo mastigadinho para vocês entenderem, né? E tem a carteira recomendada, tem o acompanhamento semanal dos fundos imobiliários, e aí você também ajuda esse analista aqui a produzir um conteúdo de melhor qualidade, tá bom? Isso é o que a gente tinha para hoje. Um grande abraço, fique tranquilo.